Boa tarde, pessoal. O pessoal que é da área de inglês, que ainda está na sala, né, sinta-se à vontade, a gente vai começar a trabalhar ciências da natureza. Aí o pessoal está começando a entrar agora, eu vou estar permitindo, enquanto isso, arrumando uns materiais que eu quero disponibilizar para vocês, que a Moema se estendeu um pouquinho mais, tá bom? Então, só uns minutinhos a gente já inicia. Bom, pessoal, acho que o pessoal de ciências da natureza está tudo aqui agora. Ainda tem o pessoal de inglês, já deu tempo do pessoal responder a frequência. Tudo bem? Tranquilo com vocês? Deixa eu ajeitar aqui para a gente iniciar. Eu acho que já em outro momento a gente já havia conversado que vocês estão sem o assessor de currículo, né? A gente tinha o professor Michael, e agora ele está na SEDUC, na assessoria de currículo lá da SEDUC, e acaba nos prestando alguma ajuda, né? Porque estamos bem próximo aqui da regional. Mas, enfim, enquanto não chega essa pessoa, né, que queira se candidatar, vir trabalhar na assessoria de currículo de ciências da natureza, eu vou tentando não deixar vocês sem esse suporte, tá ok? Então, vamos lá, vou deixar o chat aberto para ver se eu consigo acompanhar, mas o intuito hoje aqui é da gente combinar algumas coisas. Primeiro ponto, vocês devem seguir, né, os planos de aula que vão ser orientados numa reunião de coordenação com vocês. A questão do roteiro de estudo também tem que ficar bem definido, todos os componentes devem trabalhar com o roteiro de estudo, que a gente chama de guia para o aluno, tá ok? Outra coisa que a gente precisa ter em mente, que foi muito bem falada, acho que na reunião de sexta-feira, o documento do Conselho, a resolução do Conselho Estadual de Educação, número 154, a gente passou essa resolução para vocês sexta-feira passada, que não nos redime de trabalharmos o documento curricular do Tocantins. Ou seja, eu acho que já no início do ano vocês trabalhavam com habilidades e competências e vamos ter que continuar trabalhando com as habilidades e as competências. Mas, Sibeli, são muitas habilidades. Como que vai ficar essa questão de habilidades? A gente não vai conseguir cumprir todas essas habilidades até dezembro, né? O ano de 2020. Então, a proposta da SEDUC é que se estabeleçam mapas focais. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre mapa focal? Né? O que vai ser o mapa focal? O mapa focal vai ser exatamente o foco, né? Que a gente vai ter quais vão ser as habilidades que nós vamos trabalhar nesse período, né, de 2021, que nós vamos elencar como prioritárias. A SEDUC mandou um documento que ainda não foi enviado para vocês, esse aqui é o DCT, e aqui ela vai fazendo a menção das habilidades prioritárias. Só para vocês terem uma ideia, vou dar uma explanação aqui. Só no documento do sexto ano, existem 14 habilidades que precisam ser trabalhadas durante o ano letivo de ciências da natureza. Aqui, pelo documento da SEDUC, as habilidades prioritárias, né, sairiam em torno de... Só um minutinho. Deixa eu contabilizar aqui. Nesse ano, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, minto. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 habilidades que seriam prioritárias para o ano de 2020 e os outros restantes ficariam para o ano de 2021. Esse documento logo vai estar em posse de vocês, para que vocês possam analisar e ver se está de acordo ou não. Mas o que vocês têm que ficar bem definido, né, aqui hoje, nós vamos seguir o DCT, né, não podemos fugir dele. Então, no plano de aula de vocês devem estar lá elencado qual a habilidade a ser trabalhada e qual a competência vinculada a ela. O que vocês não precisam ficar ansiosos é que vocês não precisam cumprir tudo isso esse ano, né? Eu fiz uma somatória aqui do tanto de habilidades que ciências da natureza tem que cumprir durante, né, o ano letivo.
né? Até que nós estamos razoavelmente bem, mas devemos considerar a complexidade das habilidades, que são bem pesadas no caso de ciência, né? Mas em comparação a outros componentes como matemática e língua portuguesa, eu acho que a gente consegue vencer isso, né, com um pouquinho de zelo, tá ok? Olha só, no sexto ano são 14 habilidades, no sétimo ano eu tenho 16 habilidades, no oitavo ano eu tenho 16 também, e no nono ano 17 habilidades que deveriam ser trabalhadas durante o ano letivo, tá? E aí o nosso trabalho a partir de amanhã na escola é elencar as habilidades prioritárias, aquela que eu sei que precisa ser trabalhado nesse início, né, de período aí de aula remota. Então vocês quanto equipe vão sentar e vão olhar para o DCT e falar, bom, esse bimestre, fechamento de bimestre, a gente vai trabalhar essa e essa habilidade. É como se a gente estivesse vencendo etapas. Pessoal, estou indo muito rápido, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim? Eu vou abrir alguns slides aqui, porque, na verdade, o intuito hoje é falar o que vocês têm que seguir, mas acho que ficou bem clara essa questão. Precisamos conhecer o DCT e, a partir de agora, elencar as habilidades prioritárias para o ano de 2020, né? A questão do crédito também, vocês estão entendendo o que é o crédito, como que vai funcionar essa questão do crédito para 2021? Querem fazer alguma pergunta sobre esse tema? Estou aguardando aqui o que vocês, né, têm de dúvida. Mas, enfim, aquelas que vocês elencarem como prioritárias, a gente vai trabalhar... Oi, Sibeli. Oi, pode perguntar. Tudo bem? Eu não estou informada sobre esse crédito aí, eu queria que você informasse. Sim, vamos lá. Deixa eu só alterar minha tela que eu quero ver vocês e eu não estou conseguindo ver. Agora consigo. Tá, o que são os créditos? Os créditos vão ser aquelas habilidades que eu não vou conseguir trabalhar no ano de 2020. Então, a escola vai precisar sentar nesse momento que ela inicia o ano com fundamental, vai precisar olhar para o DCT e elencar as habilidades que ela vai trabalhar esse ano, tá? E isso seja nos bimestres que vão seguir. Então, como eu disse, a SEDUC fez um mapa focal, ela chamou de mapa focal, e só que para o sexto ano, das 16, foi 14, né? 14 habilidades que ela teria que cumprir no ano letivo de 2020, ela elencou como prioritária 1, 2, 3, 4, 5, apenas 5 habilidades do total de 14. Então, essas restantes, 14 menos 5, vão sobrar 9, é isso, pessoal? 9 vão ficar para o ano de 2021, que seriam os créditos. Mas esse mapa focal que está aqui na minha mão, ele é sugestivo. Vocês vão estar de posse para fazer uma análise, a gente também já está analisando, e uma coisa que eu acho que tem que ficar bem clara é que a escola já tem condição de fazer seu mapa focal, vocês conhecem a clientela de vocês, sabem as possibilidades, a ideia aqui é trabalhar uma parte do documento, é vencer etapas, né? Trabalhar uma parte do documento que a gente acha que é possível trabalhar remotamente e levar o restante para 2021. Tá? Acho que a partir de amanhã ou depois vocês vão estar de posse junto com a coordenação de carga horária desse primeiro bimestre e todos os outros detalhes, tá? Mas o importante nesse momento é conhecer o DCT e aí eu chamo vocês para fazer aquele exercício de ciências da natureza. Quantas habilidades vocês têm que trabalhar no sétimo ano? Tem alguém que pode responder para mim? 14. Isso, no sétimo ano, 16, 14 é no sexto. Eu havia falado isso, mas esses são detalhes, tá, pessoal? Sim. O importante não é que a gente... Isso, não é que a gente decore isso, mas que a gente tenha em mente que a gente tem habilidades a serem trabalhadas e não mais objetos de conhecimento ou conteúdos, tá bom? Então, uma coisa que a gente alinhou lá atrás é com relação, primeiro, planos de aula.
né? Nos planos de aula, eu preciso descrever para o meu coordenador quais são as competências e habilidades que eu vou trabalhar, além de descrever qual vai ser minha metodologia, qual é o material, né? Tudo aquilo que vocês já fazem. E eu creio que a coordenação de vocês vai alinhar isso com vocês a partir de amanhã, que essa foi uma orientação que a gente fez com eles. Qual vai ser o modelo? Se eles vão seguir o nosso modelo aqui, se eles vão seguir um outro modelo, né? Isso não é um assunto que eu vou adentrar, mesmo porque a escola tem uma autonomia, mas ela vai sentar com vocês, né, em forma de Meet, eu acredito, e trabalhar esse quesito do plano de aula, das habilidades prioritárias para esse bimestre, e do roteiro de estudo. Vocês têm alguma dúvida sobre roteiro de estudo? O roteiro de estudo foi apresentado pela Luzivalda no Meet de sexta-feira. Meet não, foi no canal, né? Dessa vez não foi Meet. Se não tiver, eu quero abrir o documento e falar um pouquinho do documento. Podemos prosseguir com o documento ou a gente tem alguma dúvida sobre plano de aula e o roteiro de estudo? Tem alguém que tem dúvida? Isso, essa reunião é para o fundamental, tá? Sim, ela é do fundamental. Eu estou lendo aqui o chat. Posso, então, abrir o material que eu tenho aqui? A gente falar um pouquinho mesmo dentro do componente. Então, vou lá. Vou pegar aqui. Pessoal, eu vou transitar aqui pelo... Não são todas as informações. Está passando para vocês? Sim. Vocês estão conseguindo... Tá. Esse aqui é quando a gente foi elaborar o próprio documento, então a diferença que tem do ano série, que não trabalhava com DCT, para os objetos de conhecimento, que são o conteúdo, não sei se vocês estão vendo aqui, olha só, no caso do 7º ano, vai ser 100% diferente. Aí eu faço uma pergunta para vocês, professores da área de ciências da natureza. Vocês já começaram a contemplar, de alguma forma, o DCT, ou esse seria o primeiro ano de vocês? Pode responder, porque eu só estou vendo a minha tela, então não consigo visualizar vocês. Queria que vocês falassem comigo, interagissem no chat. Nós começamos o planejamento esse ano de acordo com a BNCC, né? Mas como a BNCC o DCT está de acordo com a BNCC, então imagino que... Praticamente esse ano seria o ano que vocês adentrariam desde o primeiro bimestre o documento, né? O DCT. Aí eu vou chamar vocês, isso mesmo, essa era a pergunta. Aí eu vou chamar a atenção para vocês que o pessoal da equipe de redação, ela fez um comparativo no que a gente trabalhava em ciências da natureza em anos anteriores e no que a gente vai ter que trabalhar agora com o DCT. E a gente tem um agravante muito sério, que é o momento de pandemia. Se vocês olharem aqui, né, a gente fez todo um levantamento. Isso aqui são os anos sérios, vocês estão vendo eu passar o mouse aqui? Estão conseguindo acompanhar? Podem responder. Sim. Sim, beleza. E aí vocês estão vendo as 3 unidades temáticas, que já são de conhecimento de vocês. Olha só, aqui no primeiro aninho, eu não tenho nada que contemple terra e universo, né? Eu tenho 10% do conteúdo, né, ou do objeto de conhecimento, e aí a gente foi fazendo um comparativo, o que torna esse documento problemático, como que eu vou dizer, implementação e justamente em momentos de pandemia. Então, ou seja, o pessoal de ciências da natureza vai precisar rebolar bastante, porque a diferença do documento é muito grande. Eu vou chamar a atenção aqui, ó. O 7º ano está tão diferente, pessoal, 100% dos objetos de conhecimento nunca foram trabalhados no 7º ano anterior. Eu não sei se vocês estão conseguindo... entender, mas, ou seja, o documento é muito diferente do que a gente vinha fazendo anteriormente, tá? Porque ele trabalha numa lógica totalmente diferente. É só para vocês terem essa noção que a gente tem um problemão, que nós vamos precisar trabalhar muito junto, tá? Aí aqui foi quando vocês fizeram a consulta pública e, né, a gente vai adentrando. Vou tentar não ficar... Bom, vamos lá. Eu tenho aqui o documento curricular do Tocantins, né? O que eu quero chamar a atenção de vocês?
Vocês estão vendo aqui onde eu estou passando o mouse? Então, pessoal, Terra Universo, possíveis articulações com habilidade, ensino fundamental, 6º ano, geografia, habilidade 9. O que tem de interessante que eu gostaria de chamar a atenção para vocês? Nas webs anteriores, a gente vem falando muito da questão do planejamento coletivo e interdisciplinar. O documento de Ciências da Natureza, ele já fez todo um levantamento para vocês, se vocês tiverem ou já tiveram a curiosidade de manuseá-lo, vocês vão ver que desde o 1º aninho até o 9º aninho, é possível vocês trabalharem em parceria com os professores de outras áreas. E isso o documento deixa bem claro. Vocês estão conseguindo ver aqui, pessoal? Eu estou com uma habilidade aqui do 1º aninho, mas vamos lá, vamos para o 6º ano, que é melhor. A gente vai trabalhar com essas séries também. Mas o que eu quero mostrar aqui, deixar bem claro para vocês, é essa possibilidade e essa menção que o documento faz, que já vai ajudar bastante na hora do planejamento de vocês. Então, ó, tem habilidades que podem ser trabalhadas exclusivamente, que seria uma dica interessante na hora de elencar as prioritárias. Porque se a gente pensar que ciências da natureza não vai ter, como que eu vou dizer, um documento arrumadinho, que é no caso de língua portuguesa e matemática, que vem a Prova Brasil, ou no caso de materiais exclusivos, como o trânsito legal, que está em ciências humanas, então todos os materiais vão precisar ser preparados por vocês. Então, seria uma dica muito interessante para vocês na hora de preparar as aulas, ficar atento a essas habilidades que podem ser trabalhadas junto a outro componente curricular e ter essa conversa entre a equipe pedagógica para ver, bom, se o meu amigo de geografia contempla esse conteúdo aqui, eu posso ir para um mais específico de ciências da natureza. Vocês estão me entendendo, pessoal? Para a gente ganhar tempo e trabalhar o máximo possível de habilidades prioritárias. Então, seria uma dica, né, visualizar se dá para fazer um planejamento coletivo, ou se o meu amigo trabalhando aquela habilidade, eu posso ir para uma próxima e, assim, conseguir contemplar de forma mais ampla o documento. Aí, aqui, essas são apresentações que a gente já tinha feito, né, aí aqui vem falando da questão do que muda na prática, né, que já passa a ser um problema. Os elementos principais das finalidades pedagógicas estimularam o interesse e a curiosidade científica dos nossos educandos, né? E aí conduzir essa curiosidade de pesquisa, essa curiosidade, essa definição de problema, levantamentos de análise e representação, a comunicação, a intervenção. Em momentos de pandemia, eu fico imaginando o que vocês vão tentar fazer aí, né? E gostaria muito também de depois acompanhar, saber o que vocês estão fazendo. Outra coisa importante e que talvez ajude muito é o entender o que é uma habilidade e o que eu vou avaliar no momento dessa habilidade. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Estou indo rápida demais, devagar demais, como eu estou? Eu estou tentando correr aqui, porque a próxima web é de educação física. Está dando para acompanhar, né? Sim, estamos acompanhando. Vamos lá. Aqui, a amiga Letícia fez uma explanação sobre uma habilidade. Ela é do 5º ano, mas esse formato de entendimento da habilidade pode ser utilizado em qualquer ano sério, tá? A Letícia separou, olha lá. Se vocês prestarem atenção, o texto que está aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, está aqui embaixo também. O que a Letícia fez? Mostrou para mim o que eu preciso avaliar na hora de montar ou fazer o meu planejamento. E ela chamou esse processo do processo cognitivo. E depois ela separou, né, os complementos ou objetos de conhecimento e os modificadores. Aqui eu tenho os objetos de conhecimento que antigamente a gente focava muito, né? O meu aluno precisa saber o que são propriedades físicas, sólido, líquido e gasoso. Se ele não conseguir responder o que é sólido, líquido e gasoso no formato
né, que o conhecimento descreve, está reprovado. Não era assim, pessoal? É ou não é assim? Hein, pessoal? Sim, verdade. A gente queria que o aluno replicasse aquilo que a gente transmitia, né? O sólido é compacto, firme. E aí, o que muda agora? E que para mim está sendo assim uma bagunça mental. Eu não mais avalio se o meu aluno consegue descrever o que eu repliquei para ele, e sim se ele consegue explorar esses fenômenos. Né? Então, esse verbo aqui da frente da habilidade conduz todo o meu plano de aula. Eu aqui criaria várias atividades que ele pudesse manusear, que ele pudesse pegar, que ele pudesse, né, visualizar, ou que ele pudesse cheirar, né, para que ele pudesse entender os fenômenos, e depois ele trabalharia, olha aqui, quando ele fala densidade, condutibilidade, né, força magnética, solubilidade, seriam as aulas práticas. Vocês estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio? Professora Sibeli. Oi? É o professor João aqui da Beira Rio Química. Deixa eu te falar. Eu sei que isso é nível fundamental ainda, certo? Agora eu te pergunto, será se os vestibulares também, quando ele chegar lá para fazer o vestibular, porque isso daqui é a base do ensino médio, será se os vestibulares também vão estar com essa mesma concepção nossa de avaliação? Sim. João, deixa eu ver o horário, eu acho que dá tempo, tá? Porque a questão aqui do documento em si, pessoal, é fato, né? E uma coisa que eu acho que deve ser de entendimento, eu vou tentar colocar um outro slide, tá bom? Vamos ver se ele está aqui, para responder até a pergunta do professor João. Deixa eu tentar aqui. O João fez uma pergunta bem específica, não é esse, vou ter que abrir outro. Com relação ao que vai ter na hora de avaliar o aluno. É justamente, João, você vai ver que vocês estão acompanhando, quem dá aula para o ensino médio, está acompanhando a mobilização de consulta pública do documento do médio. Eles também vão trabalhar competências e habilidades, João. E o formato da avaliação também será alterado. Né, a partir deste ano, que é o ano de 2020, eu acho que em algumas escolas que a gente andou passando e fazendo a formação sobre a BNCC, sobre o documento curricular do Tocantins, a gente mencionou que esse seria o ano da mudança, né? Onde seria alterado o formato de prova e outras coisas mais para que o documento fosse implementado. A única coisa que ninguém esperava era o momento de pandemia, né, que nos possibilita de fazer um trabalho, não que nos impede, mas o nosso trabalho passa a ser diferenciado, né, com relação a como a gente vai fazer isso. Essa tabela que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo as progressões das habilidades? Sim, está dando para visualizar. Sim. Sim, tá bom. Tá, né? Então, aqui é o foco. Sabe por quê, João? O DCT e a BNCC, eles vêm pautados numa coisa chamada processo cognitivo, a criação de sinapses. Quem sabe o que é uma sinapse? Eu acho fantástico o documento, eu sou uma das defensoras do documento, porque ele tira todo o foco, a questão do conteúdo, que a gente vinha trazendo em anos anteriores, principalmente nas provas externas, João, mas ele trabalha um quesito bem mais amplo, que é a capacidade de desenvolver o cérebro para aprender. Quando uma criança é bem estimulada, né, ela cria várias sinapses que vão estar ali ao longo dos anos e anos. A gente sabe que o cérebro funciona assim, quanto mais estímulo, mais se cria essa rede neural, e essa rede neural vai fazer com que o menino, vamos utilizar o termo mais inteligente? Não seria esse o termo. Quem pode me ajudar aí com um termo mais correto? Mas cria uma mente capaz, João, de aprender. E a gente tem que considerar que as mentes são diferentes.
Então, o intuito, né, da Base Nacional Curricular Comum e do DCT é justamente esse foco no processo cognitivo, e não mais na questão de decorar para replicar. E aí, nisso, ela trabalha com os verbos. Esses verbos que vocês estão vendo aqui, tipo uma decrescente, né, uma crescente, eles são os verbos que vão conduzir a minha preparação de aula. Se o meu verbo é aqui escolher e definir, a ação do meu aluno não passa a ser mais ele replicar o conteúdo, e sim escolher entre A e B, entre C e D. Se é categorizar, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio, mas cada degrauzinho desse equivale a um momento cognitivo e de processo de criação da sinapse nos nossos alunos. Se vocês for verem aqui, conforme vai passando o degrau, maior a quantidade de ações que o meu aluno precisa realizar, precisa ser capaz de fazer. Para quê? Para que ele torne o cérebro dele capaz de aprender. Sabe uma coisa interessante? Muitas vezes a gente passa algumas mensagens ou alguns informes. Vocês já repararam que nem todo mundo entende igual? Vocês já conseguiram reparar isso? Que nem todos entendem. Aqui o pessoal está entrando. Vocês estão visualizando, pessoal? Eu vou parar a apresentação, porque a gente, né, entrou no quesito que eu queria. Nem todos entendem da mesma forma. Por que será que nem todos entendem da mesma forma? Quem pode me responder? Cada um tem uma percepção, né, das coisas, de como ela recebe aquela informação. Então, ela vai traduzir da forma que ela entender. Sim, e isso é desenvolvido em fases da nossa vida, ou tem a ver com as experiências que a gente já teve? O que vocês me acham, professor? O que vocês me dizem sobre isso? Professora, nem todos têm a mesma maturidade e nem todos têm o mesmo desenvolvimento cognitivo. Cada um aprende no seu tempo. Sim, isso é ciência, isso é bem a área de medicina, neurociência. O que a BNCC ou o DCT traz de legal, e isso vai ser processo, eu não acredito que nós vamos conseguir aplicar exatamente o que prega o documento, se a gente não entender a diferença em habilidade e processo cognitivo e objeto de conhecimento. Sabe por quê? Quem já preparou a primeira aula, eu queria que me fizesse um relato de como você preparou essa sua primeira aula usando o DCT. Tem alguém que pode? Não, aqui não tem erro, não tem acerto. Eu só queria um relato de como você preparou a sua primeira aula. Como você fez? Alguém pode falar? Já a gente vai estar fechando aqui mesmo, porque eu não posso tomar o tempo de vocês. Tem alguém que pode falar? Bom, eu vou falar como eu faria quando eu estava dando aula. Primeira coisa, lista de conteúdos. Eu tinha uma lista de conteúdos que eu precisava trabalhar com o meu aluno, não era assim? Então, se hoje a professora Cibele tivesse de posse do DCT, a primeira coisa que ela faria, pelo processo que ela já tem, cultural, e foi assim que ela aprendeu, não estou dizendo que está errado, estou dizendo que é um processo que a gente aprende e replica, eu olharia lá, o conteúdo do menino é matéria, eu iria lá buscar várias atividades para ele compreender o que é matéria. Texto, vídeo, às vezes uma aula prática, que a gente sabe que nem sempre é possível por falta de material, mas eu tentaria fazer. E depois faria uma avaliação perguntando para o menino o que é matéria. Alguém faria diferente de mim? Ainda não. É esse método ainda, né? Esse é o método ainda. É isso mesmo, João, não está errado. Porém, o DCT, e principalmente o DCT de Ciências da Natureza, traz uma nova roupagem e um novo foco. É como eu disse lá, o verbo da frente não era explorar, de vez eu estar focado, porque explorar eu posso explorar uma diversidade de objetos de conhecimento.
matéria, evolução, que mais? Sei lá, né, genética, poderia explorar meio ambiente, não é? Então, o foco total do professor é olhar para o início da habilidade, verificar qual é o verbo que está ali e qual é o processo cognitivo que eu quero criar no meu aluno. E tudo isso tem uma explicação na neurociência. Quanto mais processos, a gente chama isso de sinapses, quanto mais sinapses eu consigo criar ao elaborar as atividades para esses alunos, mais sinapse ele tem, mais um cérebro capaz de aprender, de conhecer. Sabe por quê, pessoal, isso? É porque a informação está aí. Quantas vezes a gente não sabe de alguma coisa, o que a gente faz? Eu vou para o Google, tem resposta até de questão aqui, que é interessantíssimo. Eu dou muita risada quando eu vejo os professores falar que um aluno copiou as respostas e passou para todos os outros. Tá aqui, ó, na palma da mão da gente o conteúdo, ou o objeto do conhecimento, ou a resposta correta. Mas é muito complicado quando eu não desenvolvo aqui para entender, para processar, para ser capaz de analisar aquilo. Então, o documento, ele traz uma nova roupagem, uma nova forma de ver esse processo de aprendizagem, viu, João? Então, é diferente, mas eu não vou conseguir em uma hora trabalhar isso com vocês, né? E mesmo porque hoje eu estou numa outra função, mas tem muita coisa boa na internet, Nova Escola, site do governo, né, com materiais bem legais que basta vocês fazerem uma pesquisa interessante sobre aquela habilidade. Então, escolhe a habilidade prioritária, essa, eu quero trabalhar essa, acho que essa é interessante. Faz uma busca, se talvez você não tiver nenhuma sugestão, e verifica o formato de avaliação que está sendo feito ali, tá? Porque o mais importante dessa atividade, ou dessa aula que eu vou planejar, é como eu consigo avaliar o desenvolvimento do meu aluno com relação àquele verbo do início da fase, ou do início da habilidade, tá bom? Então, o foco muda muito a partir do DCT. Pessoal, o foco do que eu vou avaliar é que se altera. Mas vamos fechar aqui. E eu quero que, se vocês tiverem dúvida, que vocês possam ter um momento para perguntar. O que a gente veio passar aqui hoje? Primeiro, vocês vão trabalhar com roteiros de estudo. O roteiro de estudo foi enviado já para as escolas várias sugestões, tá? Entre outras disciplinas, vocês vão se alinhar com a escola de vocês. Esse roteiro de estudo, ele é exclusivo pro aluno. Então, o roteiro de estudo é o guia do aluno, é onde o professor fala, meu querido, você vai pegar a página tal, o exercício tal, vai me responder, ou vai assistir o vídeo tal, que está lá no link tal, ou no canal tal. É como se você guiasse o seu aluno por passo a passo do que ele tem que fazer. Principalmente nos anos do fundamental. Os meninos precisam de um roteiro muito bem descrito, destrinchado, elaborado, para que não se tenha erro. E aí tem várias sugestões que já estão aí, que eu nem vou ficar abrindo aqui mesmo, porque o meu tempo já está indo aqui. Então, os roteiros de estudos, que são os guias para os alunos, os planos de aulas, que vocês vão estar compartilhando com os coordenadores de vocês. Porque isso é importante, porque os planos de aula e os roteiros de estudo vão fazer parte do portfólio de cada turma. Isso vai ser o documento que vai resguardar a escola do trabalho dela. Em nenhum momento o conselho abriu mão do cumprimento de carga mínima e de DCT. Então, como que eu vou provar que a escola fez o trabalho dela? Através do portfólio. Então, precisa ser compartilhado e disponibilizado para o coordenador pedagógico. Vai ser a função dele organizar esse material por ano sério, tá ok? Então, vocês vão compartilhar. Como vai ser esse plano de aula? Gente, vocês vão sentar com o coordenador de vocês. Sugestões foram muitas para as escolas. E vocês vão definir qual a que é melhor para vocês. De repente, vocês têm uma sugestão mais compacta, mais arrumadinha, desde que fique bem claro qual foi a habilidade
e qual foi a competência que vocês estão trabalhando naquele plano de aula, tá valendo. Então, amanhã senta com o coordenador e define como vai ser o formato do plano de aula e faz um roteirinho, né? Um roteiro que vocês possam seguir para depois estar enviando para esse aluno, tá? Outra coisa que vai ficar aqui de atividade para vocês fazerem coletivamente, aí eu dei a dica para vocês olharem lá no próprio documento para ver quais são as habilidades que articulam, porque de repente vocês podem fazer um planejamento coletivo ou um planejamento interdisciplinar. São as habilidades críticas. Então, a partir de amanhã, vocês vão ter que sentar, pegar o DCT e falar assim, bom, aqui no 7º ano, habilidade 1, habilidade 2, habilidade 4, habilidade 5. Essa nós vamos trabalhar, essas serão prioritárias. A 3 ficou para depois, a gente anota lá e vamos vencendo o documento. Tá, pessoal? No mais, é preciso lançar tudo no SGE? É preciso. A partir do dia 18, o SGE tem que ser preenchido por vocês. Tenho dúvidas de como eu vou contabilizar a frequência do aluno? Vocês têm dúvida? Precisa falar disso mais alguma vez? Ou vocês já estão com as estratégias bem? A maioria de vocês acho que dá aula para o médio também, né? Acho que já estão bem alinhados. Pessoal, o que eu tinha para falar, né, mesmo porque nós temos só 9 minutos, era isso, mas eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta. Sibeli, posso falar? Uhum. A gente vai postar, então, no caso, o planejamento, o plano e o roteiro, apenas nesses 2 dias que nós vamos ter, e dia 18 já vai começar, os alunos já vão ter acesso a esse material, é isso? Sim, o dia 18 é o start inicial, né? Vocês vão fazer um planejamento nessa terça, quarta, né? Os dias ficaram determinados para que vocês fizessem os roteiros de estudos e os planos de aulas para entregar para a coordenação. Aí eu peço para vocês que continuem a equipe da coordenação, certinho, que eles vão precisar imprimir e entregar para esses alunos. Outro detalhe, o seu plano de aula e o seu roteiro de estudo é quinzenal. Então, no caso, você faz para 2 semanas. Se você tem 2 aulas semanais, vão ser 4 aulas, tá? Aí, uma coisa que eu faria era me adiantar. Já que eu sei que eu preciso trabalhar as habilidades, eu estaria fazendo planos de aula pautados nas habilidades. Aí, depois eu contabilizo, né? Se vão ser, cada habilidade, 4 aulas, 8 aulas... Não, tipo assim, eu tô falando isso por causa do tempo, né? Tipo, eu tô no ensino médio também, tô dando aula, só que eu gasto, em média, um dia inteiro para fazer um roteiro e o planejamento quinzenal para uma turma só, uma matéria. E eu tô, assim, meio indignada com essa situação, desculpa falar, mas é essa situação. E agora, para fazer isso em 2 dias, para várias turmas, com várias habilidades, com várias coisas que a gente tem que trabalhar, que a gente não tem domínio ainda. Enfim, vai ficar muito em cima do tempo. Eu só quero mostrar minha indignação, que eu penso que vocês deveriam ter avisado isso para a gente com antecedência, que a gente tivesse essa semana para se organizar, para começar na semana que vem. Essa é a minha sugestão, entendeu? Seria, né? Caso eu pudesse mudar essa situação. Estou só demonstrando minha indignação. E outra coisa, uma sugestão também, a questão dessas reuniões que vocês estão fazendo, está sendo feita hoje, né? Por áreas. Eu dou uma sugestão que quando vocês forem fazer, mande um link de cada área para a gente trabalhar com vocês, porque no caso, você fica toda hora, tem que entregar aula, tem que entregar aula. Eu já entrei 3 horas pontualmente, então só começou a aula depois de 3h10, e a outra professora ainda estava em aula. Não assim, não que não seja bom, claro, se a outra professora quisesse ter ficado um pouquinho mais com os alunos, enfim, teria sido bem mais proveitoso, bem melhor. Eu não sei se tem algum professor aqui que tem outras dúvidas, né? Eu só queria dar essa sugestão também para vocês, tá? É uma crítica, mas que seja uma forma construtiva também. Só isso. Sim, a gente aceita a crítica, nós também estamos aprendendo com o processo, né?
O formato que a gente conseguiu é porque nós somos uma equipe reduzida e nós queríamos atender vocês, né, pelo menos perpassar por cada componente. O que eu posso te dizer, Camila, que a mensagem de hoje foi roteiro de estudo, planos de aula que a gente já começou a trabalhar desde a semana passada e habilidades prioritárias. Então, todos os componentes precisam ter isso bem focado e alinhado com a sua coordenação. Se vocês perpassarem pelos outros componentes, e vai estar disponível no canal da Dré, vocês vão ver que cada componente vai complementar o outro. Então, eu faço um instigamento para você, Camila. Depois, amanhã, provavelmente já vai estar no canal, que você assista as outras. Foi bem rapidinho, de 1 hora, porque ninguém merece ficar assistindo vídeos que são muito extensos. E uma promessa que eu faço é que a gente vai tentar fazer um Meet, né, com mais tempo de exemplificação, com mais tempo de tirar dúvida no componente, mas não era esse o momento, então peço desculpa, mas estou acatando aqui, que a gente comece a fazer nos componentes, e com relação ao tempo, não é uma justificativa, mas eu posso te dizer que antes a SEDUC já estava com isso muito bem preparado, porém ela não poderia soltar sem o aval do Comitê de Ética, e o Comitê de Ética não, o Comitê da Pandemia, que é formado por diversos setores do Estado. Tá? A gente vem explicando isso muito pelos diretores, não sei se chega até vocês, a coordenação tem de posse, então, para ser liberado, esse atendimento remoto para os alunos, né, precisou-se do aval e da autorização do comitê. Tá? E aí todo mundo estava muito ansioso, porque se não se inicia essa aula, vocês iam ter grande trabalho ano que vem, concorda comigo? Porque nós precisamos cumprir as habilidades e as competências, em nenhum momento o Conselho Estadual de Educação liberou a gente dessa obrigação, e quando eu falo obrigação, eu chamo todos da educação, nós temos a obrigação de seguir o documento, tá? E com relação a ser um link, é porque a gente pensou que vocês estivessem também já em contato com a escola, tá? Eu não sei como está se dando. A gente sabe que é muita coisa, mas todo mundo está trabalhando aí, pede desculpa, mas esse é o momento, ninguém estava preparado para uma pandemia, né, e eu espero que isso passe, mas também não sei quando vai passar, viu, Camila? Então, a minha desculpa com relação à questão do tempo tem a ver com o comitê. Esse início de aula para o fundamental já estava programado desde agosto, mas em nenhum momento o comitê autorizou devido ao grande número de contágio que estava tendo no Tocantins, porque por mais que as escolas tomem cuidado, serão agora alunos e mais famílias recebendo as atividades impressas, o que gera um certo medo por parte da SEDUC. E uma coisa que a gente tem que deixar aqui, que nosso primeiro pilar é o cuidado, e esse cuidado fez com que a gente pisasse muito no freio, mas não dá mais, considerando que nós vamos precisar cumprir o documento curricular do Tocantins. Isso é uma determinação, uma norma, tá? E se a gente não conseguisse essa autorização do comitê, a gente teria sérios problemas no ano que vem, tá? A gente não está aqui com o intuito de cobrar, muito pelo contrário, viu, Camila? A gente está aqui no intuito de orientar e falar para vocês, olha, regimento, normas e regras são essas aqui. Porém, escola, você vai fazer o que você acha que dá para fazer e o seu melhor. Em nenhum momento essas webs ou esses vídeos são de cobrança. Tanto é que a nossa fala é sempre da questão da autonomia. Então, o que a gente pede é que vocês sentem com a equipe da escola de vocês e, de repente, a equipe vai apresentar uma outra proposta. Sei lá, de repente, um momento de acolhida dos alunos no dia 18, a atividade vai ser entregue na segunda-feira. Eu não sei qual que é a estratégia da escola nesse momento, porque eu não tive como conversar com cada escola, viu, Camila? Mas aguarda ver como que a sua escola vai se posicionar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tivemos tanto tempo e agora teremos que fazer tudo na maior correria e na situação do momento. Pessoal, como eu disse, eu, Cibele, a Cléber está falando aqui que a gente teve tanto tempo, né? Eu, Cibele, sabia que a gente, na hora de trabalhar, não é? Eu ia preparar várias aulas, mas a gente vai de pessoa para pessoa. Mas estão perguntando de como lançar a frequência dos alunos. Pessoal, são várias as estratégias
né? Você pode ter um grupo de WhatsApp para você ver se o seu aluno leu os artigos que você postou, se ele acompanhou o vídeo que você postou, se ele devolveu a atividade ou não. O que vocês têm que ter em mente é que cada vez que vocês lançam a aula lá, ele já tem frequência, tá? E aí a gente pede muito ponderamento nessa questão da frequência, porque nem sempre devolver uma atividade correta significa que só aquele aluno que fez correto está com frequência, porque tem casos de relato chegando aqui para nós, na regional, de que se o aluno errou, ele não tem frequência, não funciona assim, né? A gente tem que ter esse cuidado também, né, e pensar que muitas vezes o aluno não tem condição de responder aquelas atividades. Mas, Sibeli. Pode falar, João. Sibeli, eu sei que você está em cima do tempo, mas eu gostaria só de falar que eu estou me sentindo um desbravador, viu? Também, João. Eu acredito que essa descoberta não é só para mim, como para todos os companheiros. E nós vamos vencer, só isso que eu tenho para te falar. Tudo é novo e com muita luta nós vamos chegar lá. Pessoal, para não invadir a web, né, das outras turmas, como a própria Camila falou, eu sinto muito, mas uma coisa que eu quero deixar bem aqui, vocês vão entrar lá no canal da Dré Palmas no YouTube, lá tem tutoriais de plataforma, de como criar um Meet, e a gente vem estudando também essa questão de utilizar o WhatsApp para dar aula, de utilizar o Facebook para dar aula. Essas serão as nossas próximas formações com mais tempo. A gente focou em tentar a área tecnológica, porque a impressa vocês já sabem como fazer, né? Aquele roteiro de estudo bem simplificado e que se entrega para o aluno. Mas realmente a gente acredita que tenham recursos que vão ajudar, e o intuito aqui é ajudar. Então dá uma fuçada lá no canal que talvez tenha alguma coisa que já vá servir para vocês, tá bom? No mais, eu quero agradecer a presença de todos. Sei que o tempo é curto, né, mas eu vou precisar realmente parar, porque a gente faz o acompanhamento dos outros componentes. É como eu disse para vocês, Ciências da Natureza aqui na Regional não tem um assessor, né, estou aceitando inscrições, né, eu estou tentando conversar para que vocês não fiquem deslocados, só o componente, né, de Ciências da Natureza que não está recebendo. A frequência acho que já foi colocada, não foi? Lucas, coloca a frequência para mim, vamos ver se ele não colocou. A gente vai colocar a frequência e aí vocês, vou deixar meu telefone também, tá? Estou colocando aqui. Se vocês quiserem falar separadamente, com relação aos materiais, todos os materiais estão sendo enviados para o e-mail da escola, que está de posse com a coordenação, tá bom? Aí só está faltando a frequência. Vou pedir para ele colocar aqui. Tá, pessoal? Sibeli, enquanto Oi. ele coloca a frequência, aquela discussão que vem desde a reunião passada sobre a questão do livro didático, a escola que vai ter que resolver essa situação, né? Porque a gente já tem a questão da impressão, e não dá para fazer muita impressão, e tem disciplinas, tipo ciências naturais, tem turmas que não tem, tá faltando livro. E aí... Sim, a orientação é que a escola utilizasse todos os recursos que ela tivesse disponível e fizesse, por isso que eu falo que a reunião é muito pessoal e na escola, né, o grupo da escola vai decidir. Um exemplo que foi dado para nós eu tenho o livro do 7º ano, eu vou usar para o 7º ano, não tenho do 8º, vou preparar o material, eu tenho o livro do 9º, vou utilizar no 9º, então é o recurso que a escola tem, tá, pessoal? E aí, vocês precisam estar, pelo menos em comunicação com a coordenação pedagógica, para ver o que vocês podem fazer. Com relação ao material, trânsito, né, legal, ele tem algumas coisas que dá para ser utilizado em ciências da natureza, mas para isso vocês vão precisar olhar o material para ter conhecimento dele, tá? Pessoal, eu vou precisar realmente fechar a reunião. Cadê a frequência? E mesmo porque a gente vai dar assessoria para o outro componente, mas a gente vai marcar aqui. A de educação física está errado, viu, Jefferson Cláudio? É um outro link, e já deve estar no grupo de coordenadores. Coloca a frequência para mim, por favor. Bota a frequência. Tá. Já vai sair a frequência de vocês, pessoal. Enquanto ele vai colocando, tem mais alguma dúvida específica?
Eu que agradeço, Camila, e a gente anotou aqui os seus ponderamentos. Toda crítica, ela é produtiva, sim, que a gente pode melhorar. Vamos ver se na próxima a gente acerta, tá? Mas, enquanto ele vai colocando aqui, pessoal, vocês têm alguma sugestão para fazer de formação? Olha, Sibeli, a gente queria isso, né? A gente fez isso com os grupos do ensino médio, foi bem legal, né? Do ensino médio tem 2 vídeos lá no canal da Dré, que é o de forms, né, como criar as avaliações no form, e de documentos compartilhados no Drive. Tá lá, foi um dia de formação bem interessante. Ciclofit Bike Fit, não é esse link à reunião, tá? Tá errado. É outro link para a reunião de educação física. Vocês têm alguma sugestão? Não estão nem sabendo como vão fazer? Vão, a partir de amanhã, degustar o documento para ver o que vocês precisam, mas tem alguém que quer fazer alguma sugestão de formação? Sibeli, queremos essa formação aqui? Precisamos desse material? Como que vocês estão pensando? Ninguém? Eu acho que as dificuldades elas vão aparecendo no decorrer, né? E quem sabe aí a gente tem uma ideia do que seja melhor, né, para a formação. Acho que, como todo mundo, a gente está assim meio mais para lá do que para cá, né? Como o colega disse, todo mundo no mesmo barco, todo mundo aprendendo de novo, né? Então, talvez a partir desse momento a gente saiba alguma coisa, né? Sim, aí, assim, vou fazer novamente, não estou fazendo propaganda do canal não, mas talvez sirvam, que é a questão de avaliações no Form, que ajuda muito, que de repente tem aluno que tem acesso. Eu creio que não seja 100% dos alunos de vocês que vão ter as atividades impressas. E aí eu tive depoimentos fantásticos de professores que fizeram essas avaliações no Form, que diz que nunca mais vão fazer a avaliação da forma tradicional, porque ela corrige muito rápido, né? Te dá um retorno muito rápido. Então, lá no canal da Dré tem algumas sugestões de tecnologia bem interessantes, com tutoriais, tá, pessoal? Mas, enfim, vocês têm meu telefone, ele é o WhatsApp, tiver algumas sugestões que vocês queiram pôr no PV, coloca lá. E aí, tô aceitando candidatos que queiram vir trabalhar de assessor de currículo na Dré, tá bom, pessoal? No mais, a frequência tá bem aí para vocês colocarem aí, registrar a participação de vocês, tá bom? E tem uma avaliação também. Ele colocou a frequência 2 vezes, eu acho que vai colocar a avaliação agora. Aí, eu desejo para vocês um ótimo retorno. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui, tá bom? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, solicitar material, mas vou repetir de novo, todos os materiais, inclusive links sugestivos, estão de posse da coordenação, tanto pelo e-mail como pelo grupo de coordenadores. A gente não usa enviar para vocês direto, a não ser que tivesse o assessor para fazer esse acompanhamento do grupo, mas no caso da regional nós estamos sem, tá bom? Mas o material de ciências da natureza está de posse com a coordenação. E, inclusive, a gente tem feito bastante compartilhamentos de sugestões, de planos de aula, tá, pessoal? Assinaram a frequência, eu vou deixar a sala aberta, né, só vou fechar aqui o áudio e a câmera, vou ter que me dirigir para outro web, e aí quem não conseguiu preencher a frequência, tá vendo aí, pode preencher e depois sinta-se à vontade, tá? Eu espero que vocês tenham um retorno de volta às aulas abençoado com o fundamental, né? Qualquer coisa a gente está por aqui. Gente, fiquem com Deus, grande abraço, um beijo aí no coração de todos. Saúde, muita saúde.